Olá, jogador! Hoje vamos analisar a partida entre M. Carlsen com as peças brancas e V. Anand com as peças pretas. I4. I5. Cavalo F3. Cavalo C6. Bispo B5. Cavalo F6. B3. Bispo C5. Cavalo C3. D6. Cavalo A4. Bispo B6. Cavalo captura em B6. A. Captura em B6. C3. Bispo D7. Bispo A4. Cavalo I7. Bispo C2. Cavalo G6. H3. Roque curto. Roque curto. H6. Torre I1. Torre I8. D4. Bispo C6. D. Captura em I5. D. Captura em I5. Dama captura em D8. Torre de I. Captura em D8. Esse lance foi impreciso. O melhor lance era a torre A1. G3. Cavalo D7. Bispo I3. Cavalo C5. Cavalo D2. Cavalo F8. F3. Cavalo de F, I6. H4. Bispo B5. A3. Torre D7. B4. Cavalo D3. Torre de I, B1. Bispo A4. Bispo captura em A4. Torre captura em A4. Rei F1. B5. Rei I2. Torre A6. H5. C5. D. Captura em C5. Cavalo de D. Captura em C5. Torre captura em B5. Cavalo A4. Torre C1. Torre C7. Cavalo B1. F6. C4. B6. Torre D5. Cavalo de A, C5. Torre C2. Torre C6. Torre B2. Rei H7. Torre B4. G6. H. Captura em G6 cheque. Rei captura em G6. Torre D2. H5. Cavalo C3. Torre captura em A3. Cavalo D5. Rei F7. Cavalo captura em B6. Cavalo B3. Torre D7 cheque. Rei I8. Torre B7. Cavalo de B, D4 cheque. Bispo captura em D4. Cavalo captura em D4 cheque. Rei D1. Rei D8. Torre D7 cheque. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era Rei C1. Rei I8. Torre B7. Rei D8. A avaliação passou a ser de 1.6. Esse lance foi um erro. O melhor lance era a torre A1. Cavalo D5. Esse lance devolve parte da vantagem. O melhor lance era Rei C1. Torre A1 cheque. Rei D2. Torre A2 cheque. Torre B2. Torre captura em B2 cheque. Torre captura em B2. Cavalo captura em F3 cheque. Rei D3. Cavalo G5. Torre B8 cheque. Rei D7. Torre B7 cheque. Rei D6. Cavalo captura em F6. Torre A6. Cavalo I8 cheque. Rei C5. Torre C7 cheque. Rei D4. Torre B7 cheque. Rei C5. Torre C7 cheque. Rei D4. Torre B7 cheque. A partida terminou empatada. Muito obrigado por assistir.
Não esqueça de se inscrever e deixar suas sugestões.